Atos 16, número 16, a partir do versículo 27. Eita glória! Grande Deus. Amém, irmãos? Amém. Vai nos dizer da seguinte maneira, creio que os irmãos vão encontrar, vai dizer, Atos capítulo 16, a partir do verso 27. E acordando o carcereiro, quem que acordou? O carcereiro. Se lembre do carcereiro, viu? E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz. Quem? Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Versículo 29. E o carcereiro, pedindo o quê? Luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que foi que ele falou? Se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo quem? Tu e a tua casa. Pai, muito obrigado, meu Senhor Jesus, pela tua palavra está diante de nós, meu Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações uma vez mais, porque estamos sedentos anelando para entender, meu Pai, o teu propósito para nossas vidas nessa noite. Assim, Senhor, todos nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém? Você que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Cristo. Aleluia, Jesus. Meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Estamos diante de um texto bem conhecido, meu amado irmão, porque logo vem à mente Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, onde nós conhecemos que o agir de Deus foi tremendo naquela meia-noite. Mas não, o Senhor me impulsionou para estar falando sobre um homem, este carcereiro, que não é dito o seu nome, mas foi algo que aconteceu que vai nos trazer edificação. Mas antes de nós chegarmos diante dessa situação, nesse acontecimento, nessa passagem, é preciso voltar alguns versículos e até um capítulo antes, no final do capítulo 15, onde dois homens foram designados para fazer a obra de Deus, sendo que aqui todos conhecemos o apóstolo menor, o apóstolo Paulo, que se denominou o pequeno. Ele, na sua primeira viagem missionária, estava com Barnabé. Agora, na segunda viagem missionária, ele vai ter o seu companheiro chamado Silas. Então, partindo numa missão missionária, pregando a palavra e confirmando as igrejas, anunciando a Cristo, que este homem, dando testemunho da sua vida e pregando a palavra de Deus, sendo que ele estava caminhando para a Ásia, só que o Espírito do Senhor Jesus, assim como diz o texto, vai nos dizer que foram impedidos de ir para a Ásia, sendo que na revelação, tendo a revelação, o homem clamava para que ele passasse por Macedônia,
Sendo que agora o apóstolo Paulo batia no peito e dizia: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço a vontade de Deus. Então eu não vou desobedecer a voz de Deus. Eu vou fazer o que o Espírito está me impulsionando fazer. Agora ele vai para Macedônia e, passando por algumas cidades, vai chegar numa cidade chamada Filipos, onde é a história que nós vamos estar narrando. Chegando nessa cidade, ele vai passar ali alguns dias à beira do rio, andando pela cidade, vendo que os irmãos estavam reunidos ali naquele local à beira do rio, ali em oração e clamor. Tinha uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, e ela, a Bíblia vai dizer, ela ouvia atentamente o que o apóstolo falava. Sendo que eu corro para a palavra e vejo que a palavra ela tem poder para salvar aqueles que ouvem, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E o ponto que agora quem vai fazer a transformação na vida da mulher não é o esforço e nem a ordem do apóstolo, mas o que vai fazer a mudança na vida daquela mulher é o Espírito de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que traz mudança. Agora eu abro um parênteses para te falar, meu amado irmão, não adianta você forçar a barra, não adianta você trazer a força, pois é o Espírito que vai mudar, porque a mudança não é de fora para dentro, aleluia, é de dentro para fora. É o Espírito que muda a situação. Assim fomos nós. Pregaram uma palavra para nós e nós fomos impactados, e o Espírito entrou na nossa vida e nós viemos por livre e espontânea vontade para adorar a este Deus. Não foi com força e nem foi com violência, mas foi o Espírito que mudou a nossa vida, e nós criamos este desejo no nosso coração de estar aqui nesta noite para engrandecer o nome do Senhor. Independente de pregador de fora, nós estamos aqui porque nós sabemos, aleluia, ao Deus que nós servimos. Como eu falei no início, nós não estamos aqui apenas para ver a melhor roupa do irmão, o melhor calçado. Nós não estamos aqui apenas para esquentar o banco, mas estamos aqui porque sabemos, aleluia, o nosso lugar, que é o lugar de servo, e o servo adora, o servo ele glorifica o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Espírito que faz isso na nossa vida, aleluias. E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, não para aparecer, não querer apenas um microfone, não apenas querer louvar, mas estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, aquela mulher foi impactada pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra do apóstolo, agora ela é tocada pelo Espírito de Deus, ao ponto dela ser batizada, ao ponto dela reconhecer que era necessário viver para Cristo. Por quê? Porque é um processo, meu amado irmão, na vida daqueles que servem ao Senhor. Não é apenas confessar, aleluia, mas é andar, trilhar na vontade de Deus, aleluia. Aquela mulher reconheceu que era preciso morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo através do batismo, e ao ponto, meu amado irmão, que ela decide a viver a palavra com intensidade. E chega um momento, meu amado irmão, que ela vê tanto Deus na vida dos homens de Deus que estavam ali, que elas convidam eles para ir para a sua casa, aleluia. Eles ficam
ficado constrangidos, mas eles foram para a casa daquela mulher. Logo, meu amado irmão, eu entendo que nós temos, aleluia, que levar, aleluia, Jesus para dentro da nossa casa. Como aqueles homens eram servos de Deus, profeta de Deus, aleluia, a presença estava neles. Ela queria que esta presença fosse para dentro da sua casa. Logo, meu amado irmão, eu vejo a importância, aleluia, do lar, porque quando ele chega na casa dela, aqueles que estão lá são salvos através da palavra. Aquela palavra é anunciada e aquela família, ela é transformada e salva no poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem poder. Observamos em outro texto bíblico, onde vamos ver novamente se repetir o homem levando Jesus para dentro da sua casa. Aleluia. Como foi dito aqui deste altar, eu retorno a falar que temos que ser crente em todos os lugares, adorar o Senhor Jesus em todos os lugares. É adorar na congregação, aleluia, mas é adorar em casa, é levar Jesus, aleluia, para o trabalho, para a rua, para o colégio. É mostrar que somos diferentes, que fomos transformados, que nós fomos renovados e que o povo vê em nós o brilho de Deus através do seu Espírito. Fazer a diferença onde nós estivermos, aleluia. E eu vejo, glória a Deus, em outra passagem bíblica, o homem sendo frustrado, não conhecia o poder da palavra, mas ele foi frustrado porque ele estava passando por um tempo difícil na vida dele. Eu quero que você medite na sua vida, olhe para os homens de Deus na Bíblia, olhe que tem exemplo bíblico na Bíblia, e você vai se deparar e comparar com a sua vida. Muitas vezes acontece algo no nosso lar, na nossa família, aleluia, na nossa vida, que nós pensamos em parar, mas, meu amado irmão, nós vamos para a Bíblia e vemos que os homens sofreram, mas perseveraram porque Deus estava na vida deles. E eu vejo na vida de Pedro, ele estava lavando as redes porque foi frustrado, e eu nunca vi ninguém pregando, meu amado irmão, o que estava passando na casa dele. Ele foi frustrado na pescaria, porque ele passou a noite toda pescando, mas nada pescou. Ele lançou a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, mas nada ele pegou, e passou a noite toda na peleja. Ele sabia até onde tinha o peixe, mas o peixe ele não pegou, e ele foi frustrado. Mas tinha algo acontecendo dentro da sua casa, aleluia, porque eu nunca vi ninguém falando, mas o Espírito ele me impulsionou para dizer, aleluia, para você, e ele falou para mim o que estava acontecendo na casa dele. Preste atenção, meu amado irmão, que você vai obter esta revelação para a glória de Deus. Está no texto. E você e nós, muitas vezes nós lemos, alguém passa por cima, ou muitas vezes é como a palavra de Deus, que a Bíblia se renova a cada dia. Não é escrita, mas a revelação do texto. Quando nós vemos no texto algo, porque Deus ele fala segundo a necessidade do povo que estão presentes, aleluia. Se nós abrimos a Bíblia aqui todos os dias, no Salmo 23, todo dia Deus ia ter uma revelação, uma palavra para os nossos corações, porque o nosso Deus é Deus de revelação, e Ele fala segundo a minha necessidade, Ele fala segundo a tua necessidade, e nós estamos aqui porque nós queremos uma palavra vinda da parte de Deus. Nós estamos necessitados de uma palavra, glória a Deus. Pedro agora, preste atenção, Pedro agora vindo da pesca, agora ele vai fazer o quê? Ele vai lavar as redes. E naquele momento ali, o texto bíblico que Jesus vai chegar. Quando Jesus chega, ele vai pedir Pedro, me empresta o teu barco. Quando Jesus entra no barco, ele começa a pregar a palavra de Deus.
E o foco de Jesus era em Pedro, porque Pedro estava frustrado, porque tinha passado a noite toda, mas não pegou nada. Pedro estava com problema em casa, sendo perturbado, não estava legal, estava tristeza, meu amado irmão, lá dentro da casa de Pedro. Mas Jesus chegou a um ponto que abriu a boca, aleluia, e começou a pregar a palavra de Deus, dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Jesus falando: não existe nada impossível, aquilo que eu não possa fazer, tudo é possível no meu nome. E começou a pregar a palavra do Senhor. Pedro agora, vindo aquele poder, ele é impactado com esta palavra, porque o Senhor ele quer impactar primeiro o espiritual, depois a necessidade física. Primeiro, meu amado irmão, vem o espiritual. Muitas vezes as pessoas querem muito material, que é o físico, sendo que Deus quer trabalhar primeiro dentro do nosso coração. Primeiro tem que ver, ter a mudança dentro de nós, aleluia, para nós depois obtermos o nosso sonho. Primeiro buscar o Senhor, porque o Senhor há de fazer coisas grandes. Agora Jesus vai dizer: Pedro, agora lança a rede. Mas Pedro ainda vai duvidar e dizendo: mas Senhor, eu pesquei a noite toda, mas eu não peguei nada. Mas através de tua palavra eu vou confiar. Aleluia. Pode dar o vaso de canto. Eu vou confiar na tua palavra, aleluia. Pedro, aleluia, sai confiando, porque ele sabia que o melhor peixes, o maior peixe é no alto mar e à noite. E naquele momento era de dia. É assim que Deus faz na vida do crente. Presta atenção. Quando Pedro agora, junto com o seu companheiro, para navegar, eles vão lançar as redes. E quando eles lançam as redes, vem uma grande quantidade de peixe. E o milagre acontece. Por quê? Porque o Senhor porque Pedro vai dizer: aparta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Aleluia. Ele estava dizendo que ele era Deus e que ele fazia o que ele estava falando. Aleluia. Que ele realizava aquilo que ele tinha dito de realizar. Aleluia. Então Pedro, meu amado irmão, ele é alegre, porque pegou o mantimento para a sua casa, para a sua família. Pedro agora, tendo esta intimidade com Jesus, vai convidar Jesus para a sua casa. Olha aí, meu amado irmão, glória a Deus, como ele não perdeu a oportunidade. Ouviu a palavra, ele foi transformado o seu coração, o Senhor abençoou ele com os bens. Então quando chegar dentro de casa, meu amado irmão, quem estava lá enfermo? A sua sogra estava enferma, ardente de febre, aleluia, estava doente. Não sei eu se era doença para a morte, mas uma coisa eu sei, meu amado irmão, que é aquele que leva Jesus para casa, algo acontece. Então nesta noite, meu amado, que o seu glória, a sua aleluia, a sua adoração não seja só aqui, mas seja em casa também, porque se Jesus estiver dentro da casa, algo acontece. E Pedro assim confiou: vou levar Jesus para casa, porque o que ele está falando, o que ele está fazendo é coisa extraordinária. E quando chega lá, Jesus vai pegar na mão daquela mulher. Note, meu amado irmão, eu não vejo a Bíblia dizendo que Jesus falou alguma coisa, mas Jesus apenas pegou na mão da mulher e levantou ela, e naquele mesmo momento aquela mulher foi curada. E o nome de Deus foi glorificado. A família foi transformada. A família, meu amado irmão, ficou feliz. Onde tinha tristeza, agora tinha alegria. Aleluia. O povo ali dava glória, aleluia. E depois aquela mulher foi servir eles. E a importância, viu? A importância de levar Jesus para casa. Assim como esta mulher chamada Lídia levou Jesus para a sua casa. E ela também foi, aleluia, tocada. Não só ela, note, meu amado irmão, que a sua família, ela foi transformada. A sua família, a sua casa, meu amado irmão,
glorificava e exaltava a Deus, porque os homens de Deus foram até lá. Então, dali em diante, meu amado irmão, eles pregam a palavra, fazendo uma oração, e naquele percurso, uma jovem que tinha uma espírito de adivinhação clamava, meu amado, todos os dias, dizendo: Filho do Deus Altíssimo. Ali ela falava, e o apóstolo Paulo, vendo aquilo ali que não achou que não era normal, no mesmo instante, aleluia, repreendeu aquele espírito e aquela jovem foi liberta. Aí, meu amado, entra numa coisa que tem acontecido, que algo aconteceu comigo, está acontecendo aqui, que aqueles que fazem a obra de Deus vai ter retaliações, vai acontecer algo na sua casa, na sua vida, na sua família, aleluia. Pessoas, meu amado irmão, que eu conheço, foram de encontro a uma vida, e eles pregavam a palavra, aquela vida retornada para a igreja, e houve uma palavra naquela noite, dizendo assim: cuidado às retaliações. E assim está acontecendo na vida daquele missionário, meu amado irmão, que foram pregar para esta pessoa. A pessoa foi resgatada para Cristo novamente, mas essas pessoas receberam as retaliações. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo e com Silas. Eles tiveram retaliações porque eles expulsaram o espírito mal. Assim, quando nós entramos em luta contra o diabo, ele não vai ficar contente. Eu vou tirar ele da posição, aleluia, porque sabe, se a gente estiver na posição, sabe, se nós estivermos caminhando, aleluia, com Cristo, muitas vidas serão resgatadas. Assim, lançaram ele, pegaram ele e deram uma pizza grande para que eles viessem parar, e jogaram ele aonde? No cárcere. Mas aqui está a revelação, meu amado irmão. Quando Deus ele quer agir, aleluia, a gente pensa até que o que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos padecendo é pro mal. Não, é porque Deus tem um propósito. Eu quero abrir um parênteses para te falar nesta noite. Eu não conheço a tua luta, mas esta luta aí é para te fortalecer, ou para salvar ou fortalecer alguém. Assim o texto vai dizer, olha, o texto vai dizer que eles agora é jogado todo no rio, levaram uma pisa, agora prenderam ele na prisão. Vai dizer que jogaram ele no interior da prisão, na escuridão da prisão, e amarraram, prenderam aqueles dois servos de Deus naquela prisão. Assim, meu amado, o texto vai dizer no versículo, deixa eu ver aqui, 25, vai dizer: e perto da meia-noite eles estavam cantando e estavam orando, porque eles sabiam, meu amado irmão, que tudo é vontade do Senhor. Eu posso até conjecturar, você pode até pensar que o apóstolo Paulo, tendo preso ali os seus pés, tendo preso as suas mãos, assim como Silas, mas a sua boca estava livre. Então ele começou a orar, dizendo: Senhor, eu sei o preço da pregação, Senhor, se for da tua vontade, nós saímos daqui, assim aconteça. Mas se não, Senhor, nós glorificamos da mesma maneira. Se for liberto, nós glorificamos a Ti do mesmo jeito. Se não, nós glorificamos da mesma maneira. Ei, meu amado irmão, aleluia. É na hora da angústia, na hora do desespero, muitas pessoas desistem, mas Deus está na direção, Deus está no comando, aleluia. Porque se Deus fazer, Ele é Deus, mas se não fazer, Ele continua sendo Deus. E Paulo orava, e Silas cantava, e quando eles faziam a vontade do Senhor, sobreveio, meu amado irmão, um grande terremoto.
pecado. Quem vai dizer que é o alicerce no cárcere, os alicerces da prisão é abalada. Ei, meu amado, vai acontecer um terremoto naquele local, ao ponto dos cadeados, dos agrilhões, aleluia, das amarras, tudo cair por terra, aleluia, o nome de Deus glorificado. Porque Paulo e Silas oravam e cantavam. E olha o detalhe: quem estava escutando? Os presos. E os presos vendo aquele agir todo. Mas tinha um que estava dormindo. Este homem que estava dormindo era o carcereiro. Isso me incomoda, meu amado irmão, quando eu estou lendo. Isso me incomoda, porque o poder naquela noite foi tão tremendo, aleluia. Eu não sei se você viu, já viu um terremoto, mas ali as pessoas ficam no chão porque não conseguem ficar de pé. Um grande terremoto. E aconteceu naquela prisão um grande terremoto, mas o que me deixa intrigado é que ele estava dormindo, meu amado, o santo estava tão pesado que ele não viu o agir de Deus. Aí eu quero já abrir um parênteses para dizer: é Deus falando na palavra, é Deus falando no louvor, mas a igreja está dormindo, não vê que Deus está bradando, não vê que Deus está falando, aleluia. A Bíblia vai dizer, Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes. É Deus falando, é Deus bradando, é Deus agindo, é Deus curando, mas a pessoa ainda está incrédula, a pessoa está anestesiada, a pessoa está dormindo, e nem um glória e nem um aleluia dá para o Senhor, está anestesiado. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 11 vai dizer que há muitos na igreja fracos, doentes e muitos que dormem. Então não dormindo, estão anestesiados com o mundo, com os prazeres do mundo, não estão sentindo mais a presença. Por quê? Porque o mundo já entrou dentro dele. Se o que a Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que eis que estou à porta e bato, se deixar eu entrar, eu entrarei, eu cearei contigo, aleluia. Então meu amado, deixar Deus entrar, deixar o Senhor agir, deixar o Senhor fazer. Mas isso tem um impedimento, porque aquilo que eu busco mais, eu fico mais forte. Se eu busco mais as coisas do mundo, mais forte eu fico para o mundo. Mas se eu busco mais as coisas de Deus, mais fico fortalecido. Por isso que a Bíblia diz que tem um grande conflito entre a carne e o espírito. Porque aquele que se alimenta da carne, a carne ela fica mais forte. Mas aquele que se alimenta das coisas de Deus, o espírito se fortalece. E quando a gente busca, a gente sente a essência, sente a presença, sente o poder de Deus. Mas quando eu estou buscando mais as coisas da carne, eu não consigo sentir nada. Meu Deus! A palavra vai dizer, Romanos capítulo 11, já é hora de despertar deste sono, já é hora. Então chega um momento, meu amado irmão, que o Senhor, Ele brada e fala, aleluia, para nós despertar no sono. Assim, meu amado, acontece. Aconteceu comigo, meu amado irmão, buscando mais as coisas do mundo, se preocupando com as coisas do mundo, aí eu fiquei fraco. Isso acontece, mas o Senhor está falando para que nós não venhamos cair no mesmo erro, buscar mais as coisas de Deus, para que nós venhamos se fortalecer na presença do Senhor. Aí meu amado, ele estava dormindo, não viu nada, o que estava acontecendo, estava na escuridão, ele só sabe que viu as portas abertas, e chega ao ponto que ele arranca a espada da bainha, e agora ele quer se matar, porque ele sabe que ele vai ter uma punição, porque aqueles soldados, porque aqueles presos, os detentos que estavam presos foram embora, então ele vai pagar
com a própria vida e toda a sua casa. Isto é a lei romana, e ele ia ser morto em toda a sua casa. Mas aqui não era uma noite de morte, mas era uma noite de salvação, porque os homens de Deus estavam ali anunciando ao Senhor. Então não é noite de morte, é noite de vitória. Ei, apóstolo Paulo diz: ei, nós estamos aqui, não faça nenhum mal a você. Meu Deus! E ele vai dizer assim: e pedindo luz, saltou dentro todo o tempo trêmulo e prostrou diante de Paulo e Sila. Logo ouve a palavra em João capítulo 8, versículo 12, vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Sendo que ele estava em treva, ele pede a luz. Ele pede a luz, e a luz é a palavra. E ele vai dizer: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter de Jesus maravilhoso e de poder? Porque nenhum homem poderia fazer o que Deus fez, porque eu estou com a chave aqui, e as portas, os cadeados, está tudo aberto. Aleluia! Ele viu, meu amado, o poder de Deus, e ele se rendeu aos pés do Senhor. Mas Deus, meu amado irmão, não queria salvar só este homem, mas toda a sua casa. E o apóstolo Paulo vai dizer: se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, tu serás salvo, e toda a tua família, toda a tua casa. Se tu creres, tu serás salvo. Se tu creres, a tua família será. Logo, meu amado irmão, eu corro para a palavra no último capítulo de Marcos, capítulo 16, aleluia, versículo 15, vai dizer: aleluia, aquele que crer e for batizado será salvo. Se crer no Senhor, será salvo. Aleluia. Não só ele, né, meu amado irmão, mas toda a sua casa. Aí, meu amado, nós vemos o quê? Que agora, aquele que era insensível, porque aquele carcereiro, assim, no estudo que eu fiz, ele poderia ser um soldado que vinha da guerra, e ali nos seus últimos dias ele ficava no cárcere, e ele era um soldado terrível. Ele não tinha sentimento. Por quê? Porque quando os apóstolos chegaram, todo ferido, logo ele não teve misericórdia. Ele tacou-lhe um cadeado nos seus pés, nas suas mãos. Aleluia. Aí, meu amado irmão, ele não tinha misericórdia, era insensível. Mas aqui o texto vai dizer, meu amado irmão, depois do encontro que ele teve com Cristo, ele agora vai ser transformado no poder da palavra de Deus. Aquele que era insensível agora estava cuidando das feridas, aleluia, dos apóstolos. Ele foi transformado. É assim que a palavra faz na vida do crente, aleluia. A palavra, ela faz mudança. E aquilo que eu fazia, eu não faço mais. As minhas opiniões não valem mais de nada. Agora eu olho para a palavra e vivo a palavra. Se eu quero ser cristão, eu não posso mais viver segundo o curso deste mundo. Eu vivo a palavra de Deus, aleluia. O Senhor ensinando na palavra: se bater na tua face, oferece a outra, aleluia. Se pisar no teu pé, aleluia. Não discute, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis: porque um homem pisou no pé do outro, ele matou. Então hoje, meu amado irmão, as pessoas estão furiosas, estão brigando por pouca coisa. Mas aquele que quer servir a Cristo, aquele que quer servir a palavra, viver a palavra, tem que olhar para a palavra. E a palavra ensina a ser sereno. A palavra ensina a amar, aleluia. A palavra, ela ensina a fazer o oposto, aleluia, do mundo. Viver a palavra com intensidade. Olhamos para a palavra. Agora, para finalizar, ele vai levar Jesus para onde?
Diga, para casa. Ele vai levar os homens de Deus para casa, aleluia. Quando eu vejo assim, meu amado irmão, não sei se vocês veem como eu vejo. Quando o homem é de Deus, ele tem Jesus, aleluia, a presença é notória. E quando você leva o homem de Deus para a sua casa, é mesmo que você está levando Jesus para casa. Assim este homem, levando estes homens de Deus para a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, aleluia, todos são impactados com o poder da palavra, ao ponto, meu amado irmão, de se cumprir o que foi dito no versículo 31, que será salvo tu e a tua casa. Toda a casa daquele homem, toda a família daquele homem foi resgatada através da palavra. E logo, meu amado irmão, eu vejo uma importância, aleluia, aqui nesse texto, que através de um homem, através de uma pessoa, toda a sua casa ela foi mudada. Toda a sua casa ela foi transformada. Assim, olha para dentro de você. Você está aqui nesta noite. Você sabe a tua luta do teu parente. Como quanto de família que é hoje? Você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos que ainda não serve. Você que tem a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios, toda a sua casa, toda a sua parentela, aleluia. Você está aqui clamando, aleluia. Tem algumas pessoas que a sua família está toda aqui, mas tem outras que está faltando gente. Mas o Senhor me chamou para falar nesta noite para você, que através da tua vida, aquele que é teu, a tua casa, a tua família, eles virão servir ao Deus vivo, e você vai bater no peito e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Você é o canal. Você é um canal de bênção que através da tua vida, a tua casa, a tua família virá para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque o texto está falando, a palavra está dizendo, quando eles levaram, assim nós observamos que ele levou, a sua família foi transformada. Lídia levou, aleluia, Jesus para dentro de casa, aleluia, a sua casa foi transformada. O carcereiro levou, os homens de Deus levou Jesus para dentro da sua casa, a sua esposa, os seus filhos foram todos impactados com o poder da palavra de Deus. E através da tua vida, aleluia, os teus estarão aqui. Você profetiza na tua vida, aleluia, que você vai estar ao lado do seu esposo, que você vai estar ao lado da sua esposa, que os teus filhos estarão aqui, mas você vai dizer: mas é impossível, o meu esposo está no vício, está, aleluia, na bebida. Não existe pessoa ou poder maligno maior que o nosso Deus, aleluia. Todo vício vai cair por terra, aleluia. Todos, aleluia, que querem pedir a tua felicidade, aleluia, de mim, que quem pedir a tua felicidade, ele vai ser envergonhado, porque você está na posição. E quando nós estamos na posição, aleluia, o Senhor branda dos altos céus, e se possível o mar se abre, e se possível cai fogo no céu, se for possível você anda sobre as águas, se for possível você vai ver a glória de Deus. Você vai dizer: só o Senhor é Deus. Ai, camandaravassuda e cantorábia, não existe nada impossível, aleluia, para o nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meu amado irmão, não perca as esperanças, não perca as forças, porque se você não tem força,
Peça a Deus força, porque Ele vai te fortalecer. Muitas vezes você tem lutado, muitas vezes você tem pedido, muitas vezes você tem chamado, aleluia, e as tuas forças estão esvaindo, as tuas forças estão acabando, aleluia. Então é um momento de você se render e entregar nas mãos de Deus. Senhor, eu lutei até aqui, Senhor, estou sem força, mas o Senhor é minha força. Toma de conta deste caso, meu Senhor, pois eu quero ver, meu Pai, o teu agir, meu Senhor, na vida dele, na vida dela. Eu quero ver. Você tem que abrir e começar a profetizar, meu amado irmão. Diga, aleluia, para a cadeira do teu lado. O meu esposo vai estar aqui comigo, os meus filhos vão estar aqui comigo, a minha esposa vai estar aqui comigo, a minha mãe vai estar aqui, meus tios. Se você abrir a boca de profeta, o milagre vai acontecer, porque o Senhor te chamou e deu, aleluia, autoridade para você. Mas as pessoas ficam desanimadas. O inimigo tem calado muita gente, mas nossa boca, a nossa voz tem poder no nome do Senhor. Então, meu amado irmão, profetiza que o milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas uma coisa eu sei, meu amado irmão, que o nosso Deus, Ele pode realizar. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então continua adorando, exaltando o nome de Cristo, porque tudo é no tempo dEle, na hora dEle, tudo é na vontade dEle, aleluia. E nós continuamos adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo até Ele voltar. Amém, irmão? Você crê nisso? Então bata a palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom e maravilhoso.